Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o José Correia. A gente está indo aí, então para mais uma videoaula, tá? Na última aula a gente viu então um pouco aí a parte de mapeamento objeto relacional e também um pouquinho sobre o projeto, tá? Hoje a gente vai trabalhar então aí com repositórios genéricos e contexto aí de dados, um pouquinho sobre a parte de persistência da nossa aplicação aí baseado na nossa arquitetura, tá? Então o que a gente vai ver na nossa aula de hoje aí, deixa eu ver se está gravando aqui, beleza? Basicamente é uma das maneiras que a gente tem para poder trabalhar com repositórios, tá? O conceito de repositório, então, a gente tem que pensar que basicamente é o que a gente tem mais próximo, depois da nossa parte de implementação, então, e do nosso mapeamento objeto relacional aqui, então, que vão manipular os nossos objetos para realmente persistir os dados que são manipulados, alterados, excluídos, inseridos pela aplicação no nosso banco de dados, consultados, né? Então, toda movimentação que envolve dados registrados no banco vão passar pelos repositórios, independente do comportamento da função que a gente vai fazer, consultar, alterar, excluir ou pesquisar. O que eu vou mostrar para vocês também não é a única maneira, nem a melhor maneira, tá? O que eu vou mostrar para vocês é um dos tipos que a gente tem para poder trabalhar com repositórios, ok? Então a gente vai ter dois conceitos, o repositório genérico, que vai manter o que? As informações e os métodos que são comuns a qualquer repositório que a gente vai criar. O interessante do repositório genérico é que aqueles métodos padrões, criar, alterar, excluir, pesquisar, você não tem que ficar fazendo para todo objeto que você tem, né? Então isso otimiza um pouco a questão da produtividade e até mesmo da organização que você tem, né? Então pensa, se você vai ter um método salvar em cada classe sua, pensa, tantas coisas que vai replicar igual, né? Então, sei lá, é um retrabalho muito grande, tá? Então o repositório genérico ele tem um objetivo aí muito interessante de, primeiro, facilitar essa questão da organização do código, né, a refatoração e o retrabalho, e outra que você customiza aquelas classes ou os repositórios de acordo com uma necessidade específica, né, fora do comum, fora do padrão. O que tiver fora do padrão você faz nos repositórios específicos. Caso contrário, utilize o que está no repositório genérico. Tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso aí. Mas antes, a gente tem que falar um pouquinho sobre a parte de contexto aí e data context, tá? Contexto de dados, tanto faz. Eu falo geralmente algumas coisas em inglês porque são os padrões que a gente tem aí de projetos que já são disseminados, geralmente por artigos e por programadores aí que já trabalham há um tempo com isso e publicam muitos artigos, né? Então, as referências, as bases que eu tenho também são de já artigos publicados na internet, né? Então, não é nada assim tirado da cabeça, não. Já são consensos e padrões bem discutidos aí pela comunidade de desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. A nossa arquitetura, então, ela vai ter algumas coisas aqui. Então, vamos criar alguns diretórios aqui dentro do nosso projeto orientação.data, tá? Então, vou criar aqui um novo diretório, então add, new folder. Vou dar aqui o nome então de para esse diretório aqui de data context. Tá? O que o data context vai fazer? Ele vai ter como responsabilidade a questão de gerenciar a conexão com o nosso banco de dados. Tá? Então ele é o contexto, ele é a parte de inicialização dos dados para o nosso repositório genérico. E a gente também vai ter aqui o nosso botão direito, add, um outro diretório, chamado de generic repository. De novo, esses nomes aqui são padrões que já existem aí na comunidade. Se quiser arrumar repositório genérico, contexto, como o nome dos diretórios e das classes, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, isso aí é de pessoa para pessoa, programador para programador, empresa para empresa, enfim. Aí é um padrão de nomenclatura que vocês podem estipular, tá bom? Vamos lá então. O que eu vou ter aqui então, primeiro vamos falar um pouquinho do data context, tá? O data context, a única coisa que ele vai ter então é a inicialização aí baseado na nossa string de conexão, nesse nome que a gente tem aqui. Então eu já vou até copiar esse nome aqui da nossa string de conexão, tá? Vou aqui em data context e vou adicionar uma nova classe. Qual que é o nome dela então? Vai ser uma classe, né? Projeto orientação data context.
certinho? Esse então vai ser a parte que vai referenciar e instanciar os nossos objetos no banco. Porque a gente vai referenciar esse contexto no nosso repositório genérico, né? Então é ele que vai ser utilizado como base para poder acessar e persistir as informações do banco de dados. Vamos montar essa classe pública, então a gente vai referenciar ela aí em outro diretório, né? Outro nível aí da nossa aplicação, da nossa arquitetura. O que eu vou ter aqui então? Basicamente, eu não vou precisar de nenhuma biblioteca dessas aqui, tá? Vou usar basicamente a system.data.entity. Essa é que eu vou precisar, tá? O que eu vou ter aqui então? O nosso projeto de orientação da Data Context, ele vai ter então como herança, ele vai sobrescrever então o nosso método aí, o nosso base aqui, né? Ele vai utilizar aí como parte inicial aí o Data Context, tá? Então a gente vai colocar isso aqui também como herança de DB Context, tá? Lembrando que a DB Context aqui, ó, se a gente for ver a nomenclatura aqui, ele nada mais é do que permite a gente poder manipular, então, os padrões aí de unidade de trabalho, o repositório, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com um banco de dados, tá? Então, como a gente vai trabalhar aí com o repositório, a gente herda aí, então, essa biblioteca, a gente vai sobrescrever essa biblioteca DB Context, tá? Definindo aqui, então, que essa é a nossa string para poder conectar com o nosso banco de dados. Beleza? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho então com o nosso repositório genérico, tá? Então, aqui dentro do repositório genérico aqui, a gente vai criar basicamente duas classes, tá? A gente vai criar aqui então a classe generic repository. E a gente também vai criar uma interface para essa classe. Tá? Por que interface? Interface nada mais é do que a gente poder encapsular, né, organizar aí os acessos e o que a gente vai disponibilizar para os outros níveis que a gente tem aí da nossa aplicação. Né? Então a interface nada mais é do que a passagem de contrato ou assinatura do nosso método, o nome do nosso método aí, para as outras camadas que a gente tem. Tá? Então eu vou adicionar então uma outra classe que vai chamar I. O I aí é de interface, né? Generic Repository. Tranquilo? Então, basicamente, é o que a gente vai ter, tá? Vamos já, para não esquecer, colocar essas classes como públicas. Ok? Então, a gente vai ter essas duas classes aí. Deixa eu dar uma fechada aqui nesses arquivos para ficar mais fácil aqui. Vamos começar então com o nosso repositório genérico. Tá? Aqui a gente vai implementar então toda a parte dos nossos métodos que são comuns a qualquer repositório ou qualquer entidade ou objeto que a gente vai trabalhar na nossa aplicação. Tá? Então, vamos criar aqui então, transformar essa classe para uma classe abstrata. Tá? Essa generic repository aí, abstract. Tá? E aí é interessante a gente falar o seguinte, como a gente vai falar que isso aqui pode ser qualquer classe, olha só, ele vai receber como parâmetro aqui essa entidade T. O que é essa entidade T? Ela tem como, quando a gente não coloca de maneira tipada um objeto que a gente vai manipular, a gente pode definir vamos dizer assim, que é um objeto genérico, tá? Então ele vai assumir o comportamento de um método, de um objeto, de acordo com identificando qual objeto está sendo executado, que está em tempo de execução naquele momento. Então, esse objeto T pode assumir qualquer objeto que a gente tem no nosso banco de dados, tá? Então, T pode ser tipo entrega, T pode ser etapa, T pode ser papel, usuário papel, qualquer uma dessas entidades, tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouquinho também aqui, a gente vai utilizar o iDisposable, tá? O que o iDisposable faz? Basicamente ele tem a responsabilidade de poder inicializar e finalizar objetos em tempo de execução, tá? Então ele mata e finaliza objetos em tempo de execução
para não ficar consumindo memória demasiada, recursos demasiados da máquina aí, tá? A gente vai herdar aí também da nossa interface de repositório genérico, tá? Então, chamado aí T também. E o que esse T nosso vai ser então? Vai ser uma classe que a gente tem dentro do mapeamento da nossa aplicação aqui, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar. Bom, galera, tive que fazer uma pequena parada aí, mas vamos lá. Então, a gente estava falando um pouquinho aí da parte dos repositórios genéricos, né? Vamos lá então. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que aqui a gente está importando uma interface, tá? Então vamos voltar aqui no iGeneric Repository e em vez de ele ser uma classe, ele vai ser uma interface, tá bom? Então, ele vai ser uma interface aí que também vai ter como responsabilidade receber um objeto T, aonde esse objeto T tiver como comportamento o comportamento de uma classe, beleza? Então já vamos fazer essa modificação no iGeneric Repository aqui, ó. Dá uma aumentadinha aqui, eu acho que tá tranquilo de ver, né? Não precisa disso não. E o iDisposable aqui, ele está dando um erro falando que não tem escopo criado, tá? Então vamos criar aqui a estrutura dele aqui só para parar de dar o erro aí, depois a gente preocupa um pouquinho com ele, beleza? Vamos então para a implementação do nosso repositório genérico aqui. Primeira coisa, a gente vai criar então uma relação aí de contexto com aquele data context que a gente criou agora há pouco, tá? Então, projeto orientação data context, foi o nome que a gente deu, né? Contexto é igual a new projeto orientação data context. Bom, ele está dando um erro aqui falando que não consegue identificar esse tipo, né? Bom, a gente pode falar então que a gente vai utilizar esse objeto aqui, ó, projeto orientação.data.dataContext, tá? O que é isso aqui então? É basicamente esse objeto que a gente criou aqui, ó. Como que ele sabe como é que ele vai responder em qual local que está? Através do namespace, tá, galera? Então, o namespace é muito importante para poder aí definir esse posicionamento, localização dos nossos objetos, das nossas classes, tá? Então, a gente vai ter aí projeto orientação data context e agora a gente vai começar a criar então os nossos métodos genéricos que vão existir para qualquer objeto nosso. Vamos lá então para o primeiro método, tá? Aqui eu vou dar, diferente das aulas, eu vou dar um nome em português, que eu acho que às vezes fica mais tranquilo da gente poder ver a relação disso aí mais para frente um pouquinho, tá? Então, primeira coisa aí, a gente vai criar esse método aí, iQueryable, tá? Queryable é quando a gente tem um retorno aí de alguma informação, objeto do banco, que a gente não tem o tipo dele, né? Então, ele vai ser do tipo T, e vamos dar um nome aqui de obter todos, tá? O que esse obter todos ele vai fazer? Então, o nosso obter todos, ele vai ser uma instância dessa query aqui, então, onde a gente vai buscar, dentro do nosso contexto, as informações do objeto do tipo T. O que é esse objeto tipo T? De novo, pode ser qualquer objeto mapeado no nosso banco de dados, tá bom? Vou retornar então essa query aqui, que é o retorno do nosso método, beleza? Vamos fazer um outro aqui então, que é public, que vai ser o nosso buscar, tá? Esse buscar então ele vai utilizar uma expressão lambda, né? Uma variação aí da nossa expressão de busca de dados aí. Expression func t. Então,
esse expression aqui a gente vai utilizar da biblioteca system.link.expressions, tá? Daqui a pouquinho eu explico aqui como é que isso aqui vai funcionar. Então, só finalizando aqui, esse iQueryable vai ser query, então, tá? Que vai ser o contexto.set, nosso objeto T, where obedecer aí o nosso predicado. Bom, o que quer dizer essa expression func table aqui, esse predicado, tá? Basicamente, quando a gente trabalha com expressões lambdas, a gente pode definir o objeto que a gente quer buscar, né? Qual parâmetro a gente vai definir, né? Então, quando a gente trabalha com link, né? Então, essa expression aqui ele vai fazer o quê? A gente vai poder colocar uma expressão lambda para poder pegar qualquer atributo do nosso objeto e utilizar ele como referência ou como chave para poder buscar ele uma lista de valores, né? No nosso caso, eu vou buscar aí uma lista de valores lá no nosso banco de dados, tá? Então, eu vou poder, vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui o objeto, deixa eu pegar aqui, usuário papel. O predicado ele permite que eu possa utilizar ID papel, ID do usuário ou data de registro para poder buscar uma lista de usuários, por exemplo, tá? Lembrando que o T aqui, então, assumiria o papel de usuário ou a responsabilidade de usuário, tá bom? Vamos criar, então, um outro método aqui. Método void, né? Que é o adicionar. O que o adicionar, então, vai fazer? Contexto.set. E a gente vai adicionar, então, nesse objeto aí, a entidade que está sendo mapeada, tá? Então, percebam que eu não preciso me preocupar com o tipo dela aqui, porque quem vai gerenciar isso é o nosso repositório genérico através desse objeto T, tá? Public void, adicionar, excluir, basicamente a mesma coisa, né? Só que ao invés da gente adicionar o nosso contexto.set, nosso objeto T.remove a nossa entidade. Beleza? Então a gente tem o adicionar, o editar, o excluir, o adicionar, excluir, buscar, obter todos, né? Poderia ser aqui. O que mais que a gente pode ter? O editar, né? Public void editar. Bom, qual que é a estrutura do editar, então? Sempre que, para um objeto que já está sendo manipulado, então, né, durante a execução da nossa aplicação, a gente vai setar a situação desse objeto ou dessa instância que a gente está trabalhando aí como modificada, tá? Olha só, aqui a gente está chamando diretamente uma biblioteca que é a System Data Entity, tá? Para evitar isso aqui, vamos colocar ela aqui em cima também, ó. Using system.data.entity. E a gente não precisa relacionar ela aqui embaixo mais, tá? Então já pode tirar essa referência direta aqui dessa biblioteca. Bom, o que a gente fez aqui de buscar, adicionar, excluir, editar, isso aqui está tudo em tempo de execução, tá? O que isso quer dizer? Se eu chamar um adicionar, um excluir ou editar, ele só está buscando os dados e setando valores de comportamento aqui em tempo de execução. Eu não estou persistindo isso aqui hora nenhuma no meu banco de dados, tá? Então a gente tem que fazer um método para poder persistir isso no banco de dados. Que método é esse? Vai ser o nosso método salvar. O que o método salvar vai fazer então? Ele vai pegar aquele contexto, aquele objeto que está sendo manipulado aí em tempo de execução, e a gente vai trabalhar com save changes aqui, que é o método então para poder salvar as alterações feitas no contexto, olha lá, passando isso ou persistindo isso no nosso banco de dados,
Tá? E o que o nosso método dispose vai fazer então? A gente tinha criado o escopo dele. Ele vai fazer basicamente a finalização daqueles objetos depois que eu não preciso trabalhar com eles mais em tempo de execução. Então, matando aquele projeto, aquele objeto, tá bom? Então, basicamente, esse aqui é o nosso repositório genérico. Tranquilo? Bom, o que a gente tem que fazer agora na interface? Basicamente, é chamar, na nossa interface aqui, os contratos ou os métodos que a gente tem lá na nossa implementação do nosso repositório genérico. Tá? Então, a gente vai ter um iQueryable aqui, tipo T, que é obter todos. A gente vai ter um outro iQueryable. Então, percebam que, olha só, o que eu estou fazendo? Basicamente, vai ser o nome da assinatura dos nossos métodos sem a visibilidade dele. Então, eu já vou fazer até isso aqui, ó. Vou copiar os nomes deles aqui e vou colocar aqui na nossa interface. Então, buscar. Adicionar. Excluir. Editar. Salvar e o dispose. Beleza? Aqui está dando erro porque a gente não importou aqui a system.link.expressions. Perfeito? Então, basicamente, isso aqui, galera, é o nosso repositório genérico. Tá? Então, isso aqui que a gente vai utilizar então agora nas nossas implementações dos nossos objetos para não precisar criar, buscar, adicionar, excluir, salvar ou editar aí, porque é isso que a gente faz na maioria dos objetos que a gente trabalha, né? Então isso é muito genérico e a gente pode criar então um repositório genérico justamente para poder organizar isso aí que é padrão para qualquer entidade ou objeto que a gente vai manipular. Ok? Então um abraço e até a próxima videoaula. Valeu!